Bom, boa tarde a todos. A gente está iniciando aqui o evento O Rio Além do Rio, um diálogo sobre o subúrbio carioca, identidade, preconceito e estereótipo, com o historiador José Eduardo Soares. Podem aplaudir. Aqui é que é, além de historiador, também nosso licenciando aqui no Colégio Pedro II. Nós temos uma licenciatura em Ciências Sociais, com a mediação do professor Márcio Magalhães, ex-aluno aqui dessa casa. Então é sempre uma honra, uma grande alegria da gente poder receber o Márcio aqui para falar para vocês, para falar com vocês. Quero começar fazendo um agradecimento nesse marco aí dos 8 anos do LAED, que nós estamos fazendo agora, aos esforços do Pedro Paulo Biaso, que é o nosso diretor pedagógico, e do Adilson Anaide, que é o nosso diretor administrativo, que junto com o Leonardo Fagundes, que é aqui o chefe da biblioteca, conseguiram viabilizar esse espaço maravilhoso aqui do antigo salão de leitura, atual biblioteca escolar, para a realização desse evento, que não poderia mais ocorrer no Salão Nobre, uma vez que o Salão Nobre está interditado, vocês sabem, por motivo de obra que precisa. Então acho que é muito significativo a gente poder estar nesse outro espaço também do nosso campus, é um espaço muito simbólico para todos os alunos, e a gente poder realizar esse evento aqui também vai ser muito interessante e histórico. Por isso, inclusive, os esforços da gente em registrar. Eu agradeço a presença do Camilo, da Comunicação Social aqui do campus também, que está fazendo os registros para a gente. Vou passar a palavra ao professor Márcio, que fará a mediação. Não vou ter maior tempo com as apresentações dos dois, porque mais do que qualquer apresentação que eu possa falar, eu dizer que, sem dúvida alguma, nós vamos ter um momento muito rico com ambos, para poderem trazer para a gente esse diálogo sobre o subúrbio carioca, a identidade, o preconceito e o estereótipo, que são aí conceitos das ciências sociais. Obrigado aí pela presença de todos. Márcio. Boa tarde, pessoal. Agradecendo o convite. Que já fez uma apresentação inicial muito bacana. Uma lembrança, além dos 8 anos do LAED, uma lembrança que amanhã é o aniversário do nosso colégio. Como amanhã parte de nós não estaremos aqui por conta do jogo da Copa do Mundo, então a comemoração também fica antecipada. Bom, o tema de hoje, nosso tema principal, que é o subúrbio, e em específico o subúrbio carioca, assim como o Carlos já apresentou, o professor José Eduardo, historiador, vai discutir uma série de temas acerca do subúrbio, especificamente falando sobre uma parte do subúrbio do Rio de Janeiro, que é Santa Cruz. Mas seria interessante a gente pensar no que a gente entende como subúrbio, de onde surgiu essa nomenclatura e se ela serve para todas as sociedades, para todos os espaços, se ela é uniforme ou não. Há um consenso na geografia que esse conceito de subúrbio ele acaba sendo alterado fundamentalmente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro ganha contornos mais nítidos de uma apropriação, de uma mudança nessa ideia de subúrbio. O subúrbio, a suburbis, pode ser vista como aquele local que está para fora dos muros sagrados da cidade. Então a gente poderia voltar a pensar na cidade medieval. Tudo que está fora seria o subúrbio. Acontece que nós temos duas perspectivas, dois casos, dois exemplos bem
como subúrbio. Por exemplo, se eu estiver falando do subúrbio nos Estados Unidos ou do subúrbio carioca. O subúrbio dos Estados Unidos, ele é, a gente pode dizer que ele é o espaço que está, sob certos aspectos, entre o campo e a cidade. Ele tem todas as vantagens que uma cidade pode ter, né? Todos os equipamentos urbanos, todas as facilidades que uma cidade pode ter, e ao mesmo tempo tem a paz, a tranquilidade, a qualidade de vida do que o campo tem. Neste subúrbio, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é o subúrbio das classes médias até as classes um pouco mais elevadas, né? No centro vai morar ou a elite ou as classes realmente baixas, né? As classes menos privilegiadas. Já no subúrbio carioca, isso recebe uma outra conotação. O subúrbio carioca é colocado como este nome, subúrbio, e que é de uma forma depreciativa. O subúrbio é onde moram as classes populares. É onde os serviços urbanos não têm a mesma qualidade, não têm a mesma atenção do poder público, né? E acaba se tornando, sob certos aspectos, um local, né, um locus, um espaço de segregação e, ao mesmo tempo, um espaço de grande riqueza cultural, grande riqueza até econômica, se a gente pensar na organização da cidade como um todo. Então, no caso do Rio de Janeiro, pelas elites, o subúrbio é uma coisa ruim, né? É uma coisa que é o espaço onde aquele que não está inserido, né, no circuito superior, no circuito mais veloz, ou seja, onde está a elite, que aí a gente tem que pensar numa elite que vem de uma elite aristocrática e anteriormente até imperial, né? Isso acaba passando de tempos em tempos, de geração para geração, e transformando o subúrbio nesse espaço. O professor vai trazer um dos pontos interessantes, como até a dificuldade que se tem de conseguir pesquisar, conseguir documentos, se conseguir dados precisos até por conta desse espaço relegado a um papel inferior, né? Uma coisa pode ser vista como unificador dessa visão, tanto do caso dos Estados Unidos quanto do caso carioca. O subúrbio é o espaço de expansão da cidade. É a cidade que, dentro de um modo capitalista que a nossa sociedade vive, é o espaço onde a cidade não tem fim. Ela continua crescendo, ela continua avançando. Isso vai trazer problemas, tanto problemas ecológicos, como problemas sociais, no caso de sociedades, de economias deprimidas como a brasileira, ou seja, de economias de países ditos subdesenvolvidos. Tá? Então, na verdade, não vou me estender, vou deixar a palavra com o especialista, que vai nos trazer, certamente, momentos de grande enriquecimento cultural, histórico, geográfico. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Márcio, ao professor Carlos Eduardo, à professora Cláudia e a todos vocês que vieram aqui, a todo o apoio do Colégio Pedro II. E, assim, estou muito feliz de estar apresentando para vocês um pouco, né, da minha pesquisa. Eu vou ficar um pouco de pé para ajudar. Então, vamos falar sobre esse rio, além do rio. Eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, né? Mas acredito que a maioria de vocês devem também morar um pouco mais próximo daqui. Alguém mora para a Zona Norte ou para a Zona Oeste? Olha aí. Olha aí. Então, assim, bem legal que vai ter gente que vai estar ou conhecendo agora, ou gente que já conhece, ou às vezes que não mora lá ou não sabia. Eu
fazendo algumas pesquisas, né, para estar trazendo para vocês, eu fui colocar o mapa do Rio de Janeiro, assim, principalmente para que turistas, né, vão ter acesso para saber sobre o Rio de Janeiro. E apareceu esse Rio de Janeiro aí, que é um Rio de Janeiro assim que eu acho bem interessante, que pega Barra da Tijuca, a Zona Sul, centro do Rio, um pedacinho ali da Zona Norte. É isso aí, o Rio de Janeiro. Mas só que eu quero falar um pouco além desse Rio de Janeiro. Então eu trouxe uma pensadora bem nova, né? E que é a Anitta, que ela traz na música dela de Girl from Rio, que é deixe-me falar sobre um Rio diferente, aquele de quem eu sou, mas não aquele que você conhece. Aquele que você conhece quando não tem real. E através disso, eu vim mostrar para vocês um mapa aqui da cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão conseguir já perceber que é bem maior do que só aquele mapa turístico que eu mostrei para vocês ali no início. Então aquele mapa está mostrando basicamente essa área verde aqui e um pedacinho aqui da área vermelha e esse pedacinho aqui também. Muito pouco, quando você vê que o Rio de Janeiro é tudo isso. 164 bairros, 6.775.000 habitantes, uma área de 1.200 quilômetros quadrados. Ou seja, é muito grande. E eu quero falar sobre esse Rio de Janeiro que não se resume só a esse meiozinho aqui, mas sim esse está mais afastado. Principalmente o bairro de Santa Cruz, que é o que está no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro. E olha que eu fui saber mais, fui conhecer Santa Cruz realmente há mais ou menos 6 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar lá. Eu moro aqui, que é Campo Grande, ou seja, bem distante. Mas, assim, mostrando para vocês um pouco, né, para vocês se situarem ali mais ou menos. E Santa Cruz. A fundação de Santa Cruz, ela data de 1567. E como que se deu essa fundação de Santa Cruz? Santa Cruz, ela foi um pedaço de terra que o primeiro ouvidor, né, do Rio de Janeiro, Cristóvão Monteiro, um capitão, ganhou como prêmio. E, na verdade, ele pediu que ele ganhasse esse prêmio. Ele pediu como prêmio porque ele ajudou a expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Então ele achou que merecia um pedaço de terra, por isso, né, um prêmio. E ele ganha esse pedaço de terra, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar aqui no mapa do Rio. O pedaço de terra que ele ganha é assim, é um pedaço bem mais ou menos, que é basicamente Santa Cruz, Sepitiba, Guaratiba e esse pedacinho aqui que é o pedaço da pedra. Então ele simplesmente ganha isso aqui como prêmio, né, por ele ter ajudado os expulsados franceses da Baía de Guanabara. Passa-se algum tempo e ele morre. E ele era casado com uma mulher chamada Marquesa, era o nome dela. E tanto ela e a filha recebem esse pedaço de terra como herança, né? Seu marido que morreu. Até que os jesuítas, os padres jesuítas, foram falar com ela para trocar, né, um pedaço de terra, ou então, quem sabe, conseguir um pedaço dessa terra. Até porque existia o costume de você tentar comprar um pedacinho do céu, sabe? Uma forma de indulgência, né? Se chama. Então, assim, para tentar comprar um pedacinho do céu, uma salvação para o marido dela e para o resto da sua família, óbvio, ela dividiu as terras de Santa, no caso, né? Ainda não era Santa Cruz, mas as terras ali que ela tinha, né, recebido, em 2. Metade ela doou para os jesuítas e a outra metade ela negociou com os jesuítas de trocarem, para eles ficarem com aquela outra região, outra metade dela, e ela e a filha ia para São Paulo ficar com outras terras dos jesuítas. Eles aceitaram. Então os jesuítas começam a agregar outros pedaços de terra nesse pedaço de terra, né, que eles trocaram com ela e que
receberam dela por forma dessa compra de salvação, né, entre aspas, e começaram a fazer diversas intervenções na região. E a fazenda ela tomou uma proporção muito grande, assim, grande de verdade, tanto na questão de produção quanto na questão de tamanho. E inicialmente, né, eles começaram a montar a sede da fazenda com uma igreja de Santa Bárbara. Eles iniciaram a construção da capela, terminaram e, assim, para se fixarem naquele local mesmo. Logo depois, eles viram a necessidade de aumentar a sede da fazenda, principalmente porque, por conta da grande quantidade dos padres jesuítas que viviam naquela região, e também porque começaram a perceber a importância de se ter locais de moradia para escravizados que viviam naquela região, escravizados por eles, inclusive. Que Santa Cruz ela só foi ter esse ápice, só foi ter esse crescimento por conta da mão de obra escravizada. E aqui, nesse segundo quadro, já começa a mostrar as obras de como que foi aumentando o prédio, né? E nesse momento aqui, que é quando eles terminam, que é quando eles conseguem montar esse prédio com 36, hoje em dia nós chamamos de quartos, mas na época eles chamavam de celas, e começaram também a outras intervenções na área para que conseguissem fazer outros tipos de produção. Então, as produções da Fazenda de Santa Cruz. Era muito grande a quantidade de agricultura, ou seja, até de animais que eles conseguiam criar na região. Ela tinha uma certa facilidade, né, por conta do solo ser fértil e também a localização também ser muito boa, por ser próximo do mar. Os rios da região de Santa Cruz e da Fazenda de Santa Cruz também, eles eram facilmente navegáveis, então era fácil também de escoar a produção para outros lugares, seja do Rio de Janeiro ou para outros pontos, né, da colônia do Brasil. E é interessante pegar também a ideia de que os jesuítas eles acabavam trabalhando em cima dessa mão de obra escravizada, vendo que tipos de talentos que eles tinham, e eles valorizavam esses tipos de talentos para enriquecimento tanto da fazenda e principalmente da igreja. E através disso foram feitas várias escolas, principalmente para ensinar, né, essas oficinas para esses escravizados. E era tão grande que você consegue ver a quantidade de especialidades que tinha dentro da fazenda. E aqui eu coloquei só algumas delas: olaria, ferraria, carpintaria, serraria, fábrica de cerâmica, estaleiro para fabricação de canoas, oficinas de móveis e de artigos de couro, estaleiro, tenoaria, atividades de ourinhos, ou seja, conseguiam extrair ouro, ou então atividade de trabalhar o ouro, né? Prateiros e de tecelagem, forno de cal, hospital. É importante também dizer que esse hospital, ele era um hospital de escravizados, então os médicos e os enfermeiros eram escravizados e eles trabalhavam lá e também atendiam outros escravizados. Botica, casa de farinha, engenhos, prisão de escravizados. E outra coisa também que os jesuítas trabalhavam ali naquela região, para conseguir fazer com que os escravizados não fugissem, e que era muito baixa a quantidade de escravizados que fugiam da fazenda de Santa Cruz, eles investiram numa ideia de senzalas unifamiliares. Então, é como se fossem casas, várias casas que ficavam ali no entorno, e esses escravizados, eles eram forçados a entrarem, né, na cultura dos jesuítas, e assim eles criavam família, se casavam, e criando família, se casando, sendo uma coisa também que era diferente de outras áreas da cidade.
esses escravizados tinham folgas semanais, também para poder praticar o que eles quisessem. Então, os jesuítas conseguiram trabalhar em cima disso para fazer com que os escravizados não fugissem da fazenda de Santa Cruz. Porque fica mais difícil quando você cria família e cria raízes naquele local, fica mais difícil de você pensar em querer fugir. E aqui é mais ou menos o mapa da fazenda de Santa Cruz. A sede da fazenda, onde eu mostrei aquele prédio, é aqui. E ela se estendia por todo esse pedaço. Então, hoje em dia, a gente consegue entender que ela atingia mais ou menos, passava por 10 municípios do que a gente conhece hoje em dia do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui é a região de Santa Cruz, aqui Sepitiba, com a Baía de Sepitiba. Por isso que eu falei sobre a questão da posição estratégica, porque por conta desses rios aqui e por conta da proximidade do mar, toda a produção da fazenda de Santa Cruz era facilmente escoada. E isso fez com que ela se tornasse uma das fazendas mais prósperas, não só do Rio de Janeiro, mas sim do Brasil naquela época. Aqui, em cima, mais ou menos, é onde hoje em dia a gente tem o município de Resende. Então, assim, depois se vocês puderem dar uma olhada no mapa do Rio de Janeiro, vocês vão ver que essa é bem grande. Então pega aqui um pedaço de Itaguaí, Mangaratiba, Seropédica e vai embora. Aí, os jesuítas terminaram a obra, aquela obra que eu mostrei para vocês no início, em 1751. Porém, em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas dos domínios de Portugal. Logo, o Brasil também. E tudo que era dos jesuítas passaram a ser da coroa portuguesa. Eu coloquei aqui algumas imagens de pontos de Santa Cruz que são importantes, né? Mas aí eu vou iniciar por isso aqui, que é uma obra jesuítica. Ela está lá até hoje, ela é conhecida como Ponte dos Jesuítas. E ela foi recém-reformada, depois de muita luta dos moradores que moram ali no entorno. A Ponte dos Jesuítas, ela foi a quinta construção do Brasil a ser tombada. E ela estava abandonada até bem pouco tempo. O mato estava tampando ela, inclusive. E os jesuítas preocupados, né, com essa questão de produção da fazenda, o que eles fizeram? Eles perceberam que o solo de Santa Cruz ele é muito fértil. Show. Porém, ao mesmo tempo, ele é um solo que é muito encharcado. Então, eles tiveram que começar a pensar em táticas de engenharia e também mandar outros padres jesuítas para outras partes do mundo, como a Holanda. Eles mandaram padres para a Holanda para aprender sobre como conseguir escoar algumas áreas da fazenda que eram muito alagadas e assim fazer com que os terrenos se tornassem cada vez mais férteis. E essa obra que foi feita, essa ponte dos jesuítas, ela foi diretamente ligada por esses padres que foram para a Holanda estudar, né? E o que eles entenderam? Aqui onde vocês estão vendo que é a mata agora, antes passava água, o rio Guandu, que é um dos principais rios que abastece hoje em dia o Rio de Janeiro de água, né? O rio Guandu, ele facilitava bastante para irrigar as plantações e também a produção ali bem próximo do rio. E por conta disso, tanto as plantações quanto os pastos que tinha em volta, quando o rio estava muito cheio, acabava invadindo. E isso atrapalhava porque perdia a plantação, perdia pasto e perdia até mesmo o lucro que eles tinham com a produção, né? Então, esses padres que foram para a Holanda estudar, aprenderam uma coisa. Se eles construíssem uma ponte com arcos embaixo, eles conseguiriam controlar as águas do rio. Então, como que acontecia? Se o rio estivesse muito forte, eles deixavam esses arcos aqui abertos e a água circulava tranquilamente e eles recolhendo a água. Se o rio tivesse muito baixo o nível de água e começasse a gerar problemas na irrigação, o que eles faziam? Fechavam essas comportas
e conseguiam acumular água para conseguir retirar essa água para abastecimento da fazenda. E por conta disso, eles conseguiram aumentar bastante a produção na fazenda de Santa Cruz. E conseguiram aumentar a ponto de produzir até arroz em Santa Cruz, que é uma coisa extremamente difícil de produzir, seja por conta do clima, até por questão de água, que também precisa de muita água. E essa é uma das obras que os jesuítas fizeram. E para ajudar também, né, a escoar outras partes alagadas de Santa Cruz, também hoje em dia em Santa Cruz, se você olhar um mapa de Santa Cruz mais de perto, você consegue ver canais, sabe, como se fosse rios passando água, mas são canais que foram feitos pelo homem. Então, vocês conseguem ver linhas bem retas, e essas obras ainda são obras jesuíticas. E os jesuítas saíram daqui em 1759. Então, assim, são obras que estão aí até hoje sendo utilizadas. Posteriormente, como todos os bens da fazenda passaram para a coroa, e aqui no Brasil era uma colônia, a fazenda ela foi administrada por várias pessoas diferentes. E a partir desse momento começou a haver um declínio na produção da fazenda. Declínio de toda a produção da fazenda. Seja na questão dos pastos, seja na questão de agricultura, tudo. Tudo começou a diminuir a produção. Por quê? Eles não sabiam administrar a fazenda. A fazenda era muito grande, a produção era de muitas coisas, eram muitos escravizados para que eles conseguissem manter o controle, de certa forma. E eles perderam o controle da fazenda realmente. E muitos dos administradores da fazenda também roubaram muito da fazenda. Então, isso ajudou a ter o declínio da fazenda. Quando a família real vem para o Brasil, em 1808, vou até dar uma voltada aqui para vocês darem uma olhada. Eles começam a procurar um local para moradia de veraneio. Sabe quando você viaja com a sua família para a praia, fica todo mundo dentro de uma casa minúscula e todo mundo dentro da praia curtindo? Então, a diferença é que lá a casa era muito grande. Então, ao mesmo tempo que a sede da fazenda onde moravam padres jesuítas simples, não era os aposentos para a família real. Então eles começam a fazer o quê? Obra. Fazem outra obra e o prédio fica assim. E lá passa a ser a casa de veraneio da família real. Então por lá passaram Dom João VI, posteriormente passou o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, até que a casa de veraneio de Santa Cruz fosse largada e fosse para Petrópolis. É interessante falar também que eles passavam muito mais tempo em Santa Cruz do que só o verão, porque o clima em Santa Cruz era mais tranquilo do que em São Cristóvão ou aqui no Paço Imperial. Imagina a corte inteira morando em volta do rei, como é que devia ser difícil, né, de você lidar. Então eles queriam ir para lá, que ficava longe, e ficavam mais tranquilos, mais livres de certa forma. Porém, eles ainda trabalharam até em cima de uma questão de distância. A coroa ela não podia se ausentar a mais do que 12 léguas de distância da residência dela oficial, que era o Paço de São Cristóvão. E Santa Cruz está a exatamente 12 léguas de distância. Então o caminho imperial, né, até Santa Cruz, hoje em dia ainda há alguns marcos. E esses marcos de pedra, como esse aqui fica no centro de Santa Cruz. Eles marcavam cada légua e assim eles conseguiam saber quando estavam chegando ou não em Santa Cruz ou em São Cristóvão. Esse aqui é o marco de número 11, ele fica no centro de Santa Cruz, porém hoje em dia a gente consegue encontrar o marco 10 e o marco 9, que ficam na Avenida Cesário de Melo, em Paciência e outro fica em Oaíba. E tem também o marco 7, que fica em Senador Camará, que é uma região que até hoje é chamada de Marco 7. A região ali é conhecida de Marco 7 por conta do marco imperial da fazenda, no caso da estrada para a fazenda. E a fazenda de Santa Cruz, no caso a fazenda imperial de Santa Cruz, ela passou também a ter outras coisas, né? Como o primeiro telefone ele foi instalado
entre Santa Cruz e São Cristóvão. E ele servia para fazer essa ligação entre Santa Cruz e São Cristóvão. Então, o telefone que você encontra hoje no Museu Imperial em Petrópolis, aquele telefone, ele era o telefone que ficava em Santa Cruz. A lua de mel de Dom Pedro I também foi em Santa Cruz. E outras coisas aconteceram em Santa Cruz, como, em primeiro lugar, ter uma agência fixa dos Correios que faziam entrega de casa em casa, também foi em Santa Cruz. Então, assim, Santa Cruz, durante muito tempo, ela foi avançando, né? Mesmo com altos e baixos. E depois também conseguiram instalar isso aqui. Essa construção muito grande é o hangar do Zeppelin. Ele fica dentro da base aérea de Santa Cruz, hoje é uma área militar da Força Aérea. E também é o aeroporto Bartolomeu de Gusmão. Não funciona para voos civis, mas funcionava. Vocês já viram aqueles dirigíveis? Não sei se vocês sabem o que é o dirigível. Um balão grandão com um negócio embaixo. Então, ali é como se fosse para você colocar, guardar o dirigível. Isso. E ele fazia a ligação de Santa Cruz para Frankfurt, na Alemanha. Então, fazia essa ligação. Era um aeroporto internacional de Santa Cruz. Então, assim, eu não sei, mas eu acredito que vocês não sabiam de muita coisa do que eu trouxe sobre Santa Cruz, porque hoje em dia o que a gente consegue ver é que Santa Cruz é um local esquecido, é um local perigoso, é um local que tem roubo, mas não, Santa Cruz é um local de resistência, principalmente. Santa Cruz é um local que teve o primeiro museu comunitário, ou seja, quando a comunidade se junta para manter a memória e a história daquele local. E o primeiro do Brasil foi em Santa Cruz. Hoje em dia ele funciona no Palacete Princesa Isabel, que era a sede administrativa do que foi uma das maiores tecnologias que teve no Brasil durante o Império. Mas, ao mesmo tempo, não deve ser observado somente como esse avanço na tecnologia. Havia um matadouro que ele, no caso, os bois saíam das fazendas e iam para esse matadouro para pudessem serem mortos e ter carne e distribuir para o resto da colônia. Da colônia não, desculpa. Do Rio de Janeiro mesmo, que já era Império. E por conta disso também tem a nossa estrada de ferro, que também seria para fazer esse escoamento. Porém, isso ficava muito aqui próximo do centro do Rio. Isso era ruim porque quando você mata o boi, ele sai muito sangue. Se sai muito sangue e tem outras coisas, ele gera mau cheiro, gera incômodo, traz rato, bicho e outras coisas. Então o que o imperador fez? Cara, tem um lugar perfeito para colocar esse matadouro. Santa Cruz. Afastaram de tudo e para lá ninguém vai ligar. Que é longe, então foi isso. Porém, não foi colocado como isso, foi colocado como um grande avanço tecnológico. Foi o local que teve o primeiro gerador de energia do Brasil. Então, assim, para que pudesse ter toda essa produção de carne ali. Se tornou um dos maiores polos de produção de carne da América. E assim, foi jogado para lá exatamente por isso, por conta do mau cheiro, que atraía bicho e tudo mais. Hoje em dia, tem um canalzinho lá, que era por onde o sangue dos bois que eram mortos escorria. E ela era chamada de vala de sangue. E isso atraía muito bicho, muita doença, muita mosca. E hoje em dia, ela continua sendo chamada de vala de sangue. Exatamente por isso. E eu vim trazer um reflexozinho. Aí, como o professor Márcio havia falado, como é difícil conseguir dados sobre Santa Cruz, exatamente por esse esquecimento, esses dados aqui eu utilizei para a minha pesquisa de conclusão de curso de História. Eu entreguei essa pesquisa em de 2021. E os dados mais atuais que eu conseguia, todas essas informações, eram de 2004. Então, assim, a gente precisa de mais pesquisa para conseguir atualizar. Então, eu fiz um reflexo entre Santa Cruz e Botafogo. Que é interessante saber, Santa Cruz fica lá no extremo da Zona Oeste, né, um dos últimos bairros, e Botafogo fica aqui, bem próximo, na Zona Sul.
Em 2004, Santa Cruz tinha 191.836 habitantes. Botafogo tinha 78.259. A área de Santa Cruz é de 125 quilômetros quadrados. Botafogo tem 4,8 quilômetros quadrados. Então vocês já conseguem ter uma ideia mais ou menos do tamanho da população e também do tamanho do bairro. Aí você imagina assim, se tem mais gente, tem mais espaço, vamos construir mais coisas para melhorar, né, a vida dessas pessoas. Vamos fazer isso? Não. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele basicamente mede a qualidade de vida da pessoa, sabe? Se você está vivendo melhor, se você está vivendo pior. De Santa Cruz era 0,742. De Botafogo é 0,952. Aí você pode falar assim, são números muito próximos. Mas só que se você colocar em um município que nós temos 164 bairros, Santa Cruz está ocupando a posição 119ª nessa posição de índice de desenvolvimento humano, tipo assim, de que você consegue ter uma qualidade de vida. 119ª. Já Botafogo ocupava a 13ª posição. Então, tipo assim, já consegue ter essa distância melhor nessa colocação. Santa Cruz, em 2004, tinha um total de 0 salas de cinema. Isso em 2004. Hoje, em 2022, dia 1º de dezembro de 2022, às 15h19, Santa Cruz também continua tendo 0 salas de cinema. Enquanto Botafogo tinha 22 salas de cinema em 2004 e aumentou. Santa Cruz tinha 0 teatros. Zero, nenhum. Eu não coloquei a quantidade de teatros ali. Não coloquei. E tem muitos teatros. Tá ali. É muita coisa para eu gravar. Então, a que eu estava montando, eu não mandei. Mas se eu não me engano, eu acho que eram 22 também. Que eu lembro que tinha aqui, teatro e sala. 22 salas de teatro. Hoje em dia, Santa Cruz continua não tendo um teatro. Mas tem uma arena. Uma areninha que foi recentemente reformada. Então, tipo assim, se tempo satisfeito. Basicamente isso que é o que o público quer pra gente. Santa Cruz, em 2004, tinha 3 livrarias ou bibliotecas, enquanto Botafogo tinha 15. Hoje em dia, Santa Cruz tem 5. Tem 2 a mais que essa. E só tem 5 porque 2 são comunitárias. Que se fosse pelo poder público, não. Na verdade, aqui das 5, 4 são comunitárias e uma é pública. E essa pública ela foi montada dentro do museu comunitário, que foi construído pelos moradores. Espaço e centro cultural. Santa Cruz tinha 1. Agora tem 2. Que é esse aqui e mais 1. Botafogo tinha 10 em 2004. Museu. Santa Cruz continua sem ter um museu, enquanto Botafogo tinha 17. Galeria de arte. 13 em Botafogo, nenhuma em Santa Cruz. Cinema eu já falei. Bens tombados. Em Santa Cruz tinha 13 bens tombados, enquanto Botafogo tinha 275. Então vocês também podem pegar também mais ou menos pelo tamanho, né? E a quantidade. E o mais interessante para mim é aqui, as escolas de música ou sociedades de música. Enquanto em 2004 Santa Cruz não tinha nenhuma, Botafogo tinha 6. Porém, Santa Cruz foi o local onde teve o primeiro conservatório de música do Brasil, que era um coral e também instrumentistas, né, que eram formados só por escravizados.
E nem isso a gente tem mais. Toda essa cultura foi perdida, toda essa construção foi perdida. E aqui é algum desses espaços. Aqui é onde é a sede do Matadouro, que eu falei para vocês, que hoje em dia funciona o Ecomuseu de Santa Cruz, que é o Palacete Princesa Isabel. Aqui é o segundo centro cultural, que é a casa do senador Cesário de Mello. E aqui é onde eu trabalho, exatamente aqui, dentro dessa salinha. Isso aqui é um memorial que funciona do lado de fora daqui. Onde foi a sede da Fazenda dos Jesuítas, posteriormente a sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz, se tornou, quando o Brasil deixou de ser o Império, se tornou uma república, passou a ser a Fazenda Nacional de Santa Cruz, e hoje em dia funciona um batalhão do Exército. Hoje em dia nós temos um espaço cultural lá dentro, mas não conseguimos, por conta da quantidade de obras, chegar a ser um museu, e também por conta dos profissionais que funcionaram. Até porque o total de profissionais que existem na área histórica do batalhão é só um, que sou eu. Então, é isso. Esse prédio todo aí foi o que se tornou aquela igrejinha. E se vocês conseguirem observar bem, vocês conseguem ver que a configuração do prédio não mudou muito. A portinha aqui no centro, com as 3 janelas em cima, é a mesma da capela. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá ver, vocês vão conseguir ver de perto que as janelas são diferentes, tamanho de uma para outra, de um lado e de um outro. Por exemplo, as janelas do lado de cá, elas possuem o mesmo tamanho. Já o lado de cá não possui o mesmo tamanho. As de cima são maiores também. Exatamente por isso, porque elas foram construídas depois. E hoje em dia, Santa Cruz está lá, resistindo, servindo basicamente para o poder público como um bairro dormitório, ou seja, as pessoas só vão para lá para dormir porque trabalham no centro do Rio, não conhecem muitas vezes a história do seu bairro porque não tem tempo, e também não tem tempo de conhecer outros bens culturais ou de lazer como o do centro do Rio, porque a distância é muito grande, e aos finais de semana, o trem que vai até Santa Cruz, ele é parador, na verdade durante a semana também, né? Mas no final de semana ele é parador e a cada 40 minutos, então para você se deslocar de Santa Cruz até outros espaços culturais, você vai demorar mais ou menos umas 3, 4 horas para ir e 3, 4 horas para voltar. Então imagina como isso é difícil. Então é basicamente manter as pessoas lá bem afastadas e vir para cá só para trabalhar. E eu espero ter ajudado vocês a pensarem um pouco sobre isso, conhecerem e ter curiosidade de saber mais sobre a história de outros bairros do Rio de Janeiro, seja Santa Cruz, seja Madureira, seja Bento Ribeiro, seja outros lugares. E é isso. Obrigado. Já agradecendo a brilhante exposição, brilhante aula sobre Santa Cruz, algumas coisas me ocorreram, né? Uma delas foi a questão da concentração, né? E o professor fez um paralelo, né, entre Botafogo e Santa Cruz. Nós estamos aqui próximos a onde era a sede, né, a residência oficial, né, do Império, e como uma região que foi de suma importância, né, para o desenvolvimento da questão política, né, e até a questão da própria moradia, habitação, lazer, enfim, da família real, em que, então, historicamente tem uma importância, uma relevância muito grande, acaba ficando
ficando quase que deliberadamente, ou seja, quase que de propósito, né, esquecida, abandonada, empurrada, né, mesmo para o esquecimento. E tudo aquilo, todo o esforço, todo o recurso, todo o empenho acaba ficando concentrado em outras regiões da cidade. Como se fossem duas cidades, como se fossem duas populações, e de fato não é. Né? Tudo bem, uma questão administrativa pode vir a ser, pode vir a não ser, mas de fato são todos da mesma cidade. E aquele mapinha logo no início que mostra aquele mapa turístico, né, que você mostrou, que mostra o Rio de Janeiro. Um pedacinho do Rio de Janeiro. É que eu tenho a impressão aqui, não sei se estou enganado, a maior parte de vocês não mora naquele pedacinho mostrado ali no mapa. São poucos os que moram daqui, né? Alguns sim, mas a maioria não. Então, eu queria, antes da gente dar o prosseguimento final, pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma... Você tem? Então, já passando aqui para a próxima, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que o professor aqui, a mesa, a professora Cláudia tem uma dúvida. Sério? Eu só vou pedir um pouquinho de silêncio, que a professora Cláudia não está com o microfone. Então, me despertou da seguinte maneira. Eu sou morador de Campo Grande, então já é bem longe. Eu trabalhava em Santa Cruz. E o que me despertou foi exatamente que para mim já era difícil acessar vários equipamentos que eu sempre gostei de frequentar, principalmente por conta da minha família, que gostava de levar, né, também de passear. E como é difícil, porque demora, é longe, o transporte ele não é de qualidade. Isso quando tem transporte. Então, isso acabava esbarrando na questão de que, quando eu vi a primeira pessoa falar que eu trabalhava nesse mesmo lugar que aconteceu toda essa história, eu pensava por que ele se tornou, de uma região tão importante, um local tão esquecido. E negligência, simplesmente. Porque, ao mesmo tempo que lá é tão longe, tão esquecido, também é um local que elege grande parte dos nossos governantes, principalmente porque, se eu não me engano, ali é a terceira maior população do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente consegue servir exatamente nesse momento para eleger esses governantes, mas ao mesmo tempo, durante o resto do ano, a gente não tem a atenção deles. Espero ter. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor Carlos? De que forma você acha que o samba... Pessoal, só um minutinho aqui, que o professor Carlos também não está com o microfone, senão a gente não consegue ouvir. De que maneira você acha que o samba, tem acadêmicos de Santa Cruz, de que forma o samba é um agenciador ali naquela região dessa resistência que você estava falando para a gente? O professor quer saber como que o samba, assim, é um agenciador, né? Assim, ele vai influenciar principalmente ali nessas lutas ali da população de Santa Cruz. Santa Cruz tem acadêmicos de Santa Cruz e ele vai atuar exatamente nessa questão da resistência mesmo, da resistência da população de Santa Cruz, como um local que vai servir como mais um espaço cultural para eles, que vai ser um local de lazer, vai ser um local que boa parte dos moradores de Santa Cruz vão se encontrar, vão estar juntos e também vão estar construindo todo esse conhecimento.
É interessante que hoje em dia a quadra ela fica muito próxima, no caso aquele hangar que eu tinha mostrado para vocês do dirigível, né? Fica muito próximo e fica nessa região que não é nem o centro de Santa Cruz e nem lá para o finalzão de Santa Cruz, como onde fica a Ponte dos Jesuítas. Então ele fica no local exatamente estratégico, que é onde as pessoas costumam exatamente ir para lá, para esse momento de lazer, seja com o samba, ou seja dessa construção coletiva, que é para reuniões de vários grupos do bairro. Então, o samba, e principalmente a Acadêmicos de Santa Cruz, ela vai estar agindo na questão da resistência cultural naquela região. Alguém estava com o braço levantado lá atrás, eu não sei se é dúvida. De quem é a pergunta? Bernardo. Oi, Bernardo. Isso, vem aqui, você está ágil, vem aqui fazer a pergunta, por favor. Quanto tempo em média você demorou para concluir essa pesquisa? Olha, eu comecei a procurar sobre Santa Cruz logo depois que eu comecei a trabalhar lá. Mas, então assim, vamos dizer, em 2017 eu já estava começando a ler e a procurar saber sobre Santa Cruz. Mas, tudo e começar a pensar como aquilo ali ia tomar forma, vamos dizer assim, mais ou menos, tirando esse outro tempo de leitura, que teve, acho que foi de 2017 que eu falei, para juntar tudo e decidir como eu ia problematizar esse conhecimento, vamos dizer mais ou menos um ano e meio, por aí. Mas, gente, isso ainda é um conhecimento muito raso de toda a história de Santa Cruz. Porque a gente está falando de um bairro de 1500 e pouco. A gente está em 2022, olha quanta história que a gente tem, olha quanta coisa que a gente, de repente, já até perdeu por conta de negligência, por conta de... sei lá, sabe? É muita coisa para a gente aprender ainda. Tem duas pessoas aqui. Quem está primeiro? Pessoal, quem quiser perguntar, na hora que vier perguntar, vem para cá porque o microfone é contigo. Meu nome é Pedro, sou aluno da 706 e eu só fui para Santa Cruz assim, lá para dentro, há pouco tempo, quando eu fui jogar um campeonato lá, mas eu sempre passei muito por lá para ir para alguns hotéis, alguma coisa assim, mas eu sempre fui meio cego nessa parte, porque eu passava tanto por lá e nunca me interessava pelo lugar, assim, e eu queria saber se, tipo, esse fator de ter ser um caminho, assim, ajuda ou prejudica muito o preconceito ou não em Santa Cruz. Porque exatamente por isso, quando a gente usa aquele local só de passagem, a gente às vezes nem olha direito. Então é importante que toda vez que vocês passarem por algum lugar, estranhem. Essa é a palavra, estranhar. Você tem que estranhar tudo que você vê. Nada do que você vê é porque é. Alguém quis que aquilo fosse daquele jeito, alguém construiu aquilo daquele jeito. Então, é importante você primeiramente estranhar aquilo. E pelo fato de ser um local de passagem e ao mesmo tempo não ter uma ajuda, seja de divulgação, seja da mídia ou seja de outras coisas, acaba que você mora lá perto ou não? Aí, olha só. Mora na ilha. Você então só passava por lá. Então para você era só mais uma passagem, como é para muita gente. Mas assim como era só uma passagem para você, tem gente que mora lá e também não conhece. Porque assim, Santa Cruz agora é o bairro mais recente como bairro imperial, né, do Rio de Janeiro. O bairro imperial do Rio de Janeiro é o mais novo. E ganhou agora por conta das comemorações do bicentenário da independência. E passou várias reportagens no Fantástico, RJTV, por aí. E do nada apareceu pessoas lá no meu trabalho falando assim, cara, aquilo que passou no jornal era aqui? Eu falei,
Ele, cara, tu acredita que eu morava aqui na rua de trás e não sabia de nada daquilo? Ele morava na rua de trás de que tudo aquilo acontecia. Não é culpa dele, de certa forma. Porque isso não era ensinado nem na escola que ele estudou aqui na escola do bairro. Hoje em dia, por conta de muito movimento da sociedade de Santa Cruz, do pessoal que mora em Santa Cruz, isso está começando a expandir. Eu queria saber, depois que você soube sobre Santa Cruz, se você pudesse mudar alguma coisa lá, o que você mudaria hoje em dia? Depois que você soube disso tudo de Santa Cruz, se você pudesse, o que você mudaria lá? Perfeito. Então, é uma mudança coletiva e, assim, demora, mas a gente vai conseguir. Primeiro, já iniciei, como no meu local de trabalho, comecei a falar mais com outras pessoas para abrir para mais escolas, começar a não deixar com que as escolas viessem até a gente para conhecer a história de Santa Cruz, mas sim que a gente começasse a mandar e-mails, mensagens, ligar, convidar escolas para vir, porque iniciando assim, às vezes por um aluno que vai até o local para conhecer, que chega em casa, conta para o pai, e o pai não sabia também, a mãe, e de repente vai querer visitar, vai querer entrar em contato com a gente para visitar também. Então, inicia nisso, assim, igual formiguinha mesmo, a gente do boca a boca. Mas muita coisa ainda vem por aí. Muitos movimentos agora, como tem um projeto chamado Descubra Santa Cruz, que é idealizado pela Andressa Lobo, é uma moradora de lá de Santa Cruz. Ela trabalhava numa agência de turismo e trabalhava com turistas de várias partes do mundo. Aqui no centro do Rio e na Zona Sul. E toda vez que vinha alguém, principalmente pessoas da Europa, eles queriam visitar o palácio, que uma escritora chamada Maria Graham, ela retratou no diário dela quando ela veio ao Brasil. Porém, ninguém sabia onde ficava esse palácio que ela retrata. E o pessoal sempre falava, cara, é um palácio que lembra um pouco uma igreja, tinha 2 torres e tudo mais. Ela começou a perceber que aquele local que o pessoal estava procurando era Santa Cruz. E quando ela começou a oferecer para a agência de turismo essa ideia de levar a pessoa para Santa Cruz, ela foi chamada de louca, isso, aquilo. E hoje em dia ela abandonou essa agência de turismo e ela criou esse projeto. E hoje em dia esse projeto dela traz gente de várias partes do Brasil e do Rio de Janeiro para conhecer e descobrir Santa Cruz, como já diz o nome. E assim, ela está com esse projeto tem 1 ano e pouquinho, e por conta do avanço dela, ela conseguiu com que o bairro de Santa Cruz se tornasse essa nomenclatura, né, bairro Imperial de Santa Cruz, por conta da luta dela também. Conseguiu inserir Santa Cruz no roteiro da cidade de turismo, conseguiu trazer um projeto da prefeitura que estava com um ônibus elétrico rodando por algumas partes, iam rodar por 3 partes do Rio de Janeiro. E as 3 partes escolhidas foram, primeiro, Madureira, rodou por Madureira, passando pelas partes históricas e culturais de Madureira. Depois o segundo seria Santa Cruz, por conta de toda essa luta que ela teve. E depois aqui pela região da Praça Mauá e do centro do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito a luta mesmo. Só assim que a gente consegue tudo lá. Minha dúvida é, você acredita que o fato da primeira orquestra ser negra influencia diretamente a ausência de escolas de música lá? Para ocasionar propositalmente esse apagão na referência negra, da resistência negra com as orquestras? Nossa, eu não sei nem o que dizer, essa pergunta foi sensacional. E vou te falar, eu não sei responder essa pergunta. Não sei responder a sua pergunta. Mas é uma coisa assim que realmente, como o senhor falou aqui, é para refletir. Você entende que a primeira orquestra de música do Brasil, formada por negros escravizados, né,
naquele período, e hoje em dia você não tem nenhuma escola ou sociedade musical naquele local. E esbarra na questão da história, da resistência. Imagina a musicalidade que se tirava daquele local. Imagina como é que devia ser importante, como é que devia ser rico a quantidade de pessoas diferentes locais, sabe? Diferentes grupos, trazendo toda a sua cultura para construir a primeira orquestra, sabe? Então, assim, é muito legal e vale uma excelente pesquisa. Excelente pesquisa. De verdade. Mestrado vem ainda. Olha aí. Eu estava pensando em fazer uma pergunta que ela acabou sendo respondida, que na verdade era uma pergunta provocação. Quando você fez essa pesquisa, era uma pesquisa de um historiador. Né? Agora, na sua caminhada na sociologia, eu imagino que haja, né, que a gente consiga imaginar outros horizontes, outras observações, outros olhares. E a minha pergunta seria, será que a gente não conseguiria ter isso aí agora novo, com mais, né, com mais algo, mais um molhozinho, mais uma lente nova da sociologia? Bom, a pergunta aqui acabou apontando, né? E aí é uma provocação para você pensar, né, agora nas novas caminhadas sociológicas, o mestrado, etc., se de repente, não necessariamente Santa Cruz, ou até um desdobramento de Santa Cruz, cabe aí uma boa dissertação de sociologia. Bem, eu acho que deu nossa hora, né? Eu acho que vou agradecer aqui, mais uma vez, a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização. Um agradecimento também ao professor Rafael por ter liberado as suas turmas. Um agradecimento muito especial também por ter liberado as turmas à professora Cláudia, não só por ter liberado, mas com todo carinho, acolhimento aos que estão na mesa, assim como também ao professor Carlos pela iniciativa de juntar uma série tão diferente, tão especial aqui no 7º ano, justamente, né? Então, tendo a honra, o prazer e o privilégio de ouvir o professor falar aqui para todos nós.